E nós vamos falar sobre o vazamento de dados do grande firewall da China, né? O grande firewall da China, vocês sabem, é um sistema que já existe há bastante tempo lá na China e que, olha que coisa impressionante, está sendo exportado para outros países agora. E foi justamente num evento de supostamente exportação desse grande firewall para a Etiópia que o pessoal acabou tendo acesso a 500 gigabytes de código-fonte, documentação e mais um monte de coisa da empresa GE Edge, que é a empresa chinesa que está produzindo, que produz esse firewall, esse grande firewall da China, né? E que está exportando para outros países. Olha a preocupação, né? Aqui no Brasil, vocês sabem, o Lula e a Janja foram a Pequim e pediram ajuda ao Xi Jinping para controlar o discurso na internet, coisa e tal. Será que não está nos planos do Brasil incorporar o grande firewall da China aqui no Brasil? Eu espero que não, né? Mas enfim, a gente tem informações agora que sim, ele está sendo exportado, Cazaquistão, Mianmar, Etiópia, vários outros países, e também esse vazamento deu uma ideia muito boa de como funciona esse grande firewall da China, o que evidentemente é uma coisa interessante tanto em termos de segurança da informação, como em termos de busca de privacidade aqui no Brasil, né? E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o grande firewall da China teve 500 gigabytes de código-fonte vazados. Não foi só código-fonte. Código-fonte, documentação, aspectos de coisa. O que aconteceu de fato? Tá aqui, ó. Quem fez isso foi esse grupo aqui, o golpe da internet, uma análise técnica de como uma companhia chinesa está exportando o grande firewall para regimes autocráticos, exato, tipo o do Lula aqui no Brasil, né? E a empresa é a GID, né? Aqui eles falam alguns detalhes bem leves e aqui tem o documento, um PDF bastante detalhado da coisa, e eu vou acompanhar vocês aqui numa visão dessa história aqui. É lógico, não vai dar para a gente fazer toda uma visão do PDF aqui, porque realmente é bem detalhado e coisa e tal, mas tem algumas coisas importantes da gente avaliar aqui, até para nossa própria segurança, né? Então aqui, ó, principais descobertas, né? Então, como eu falei para vocês, eles começam aqui explicando o que aconteceu. Foi num evento em que essa empresa, que é a GID Networks, é uma empresa chinesa que está vendendo esse sistema do grande firewall para outros países no mundo, e ela foi demonstrar esse grande firewall na Etiópia, e acabou causando um grande problema, e com esse problema o pessoal conseguiu de alguma forma ali obter o código-fonte do grande firewall ali nessa tentativa, né? E aí os principais descobertas que o pessoal teve nessa informação. Primeira coisa é a exportação em massa do modelo do grande firewall da China. Então a China está vendendo este modelo para vários países, né? Aqui, ó, Cazaquistão, Etiópia, Paquistão, Mianmar, bem como outros países não identificados estão sendo alvos de implantação do grande firewall da China. O problema de todos os lugares do mundo é o mesmo. A informação descentralizada dá muito poder aos indivíduos, às pessoas. E os governos ficam apavorados com isso, né? Porque aí você começa a ter crítica ao governo, você começa a ter crítica aos políticos, né? E aí essa coisa perde o controle, o governo perde o controle da população. Então, em todo o mundo, o pessoal está querendo implementar o grande firewall da China e coisa e tal. Agora, o que esse pessoal não percebe, e eu já falei aqui em outros vídeos, é que o grande firewall da China, na verdade, ele não é tão eficiente assim quanto ele pode parecer, tá? O pessoal acha, não porque a China consegue controlar a população e coisa e tal, e de fato, a população chinesa é muito leal ao governo deles, mas isso decorre de dois fatores que não são exportáveis. O primeiro fator é cultural. A China sempre teve uma visão muito autocrática, a sociedade chinesa sempre foi historicamente muito autocrática, então o povo chinês se conforma melhor a esse modelo autocrático, diferente da Europa, da África, da América Latina, dos Estados Unidos e outros países do mundo, não se conformam tão bem com isso. E segundo, que essa ideia de que não, que tinha que cortar todos os sistemas estrangeiros, que vão ter tudo nacional, vai ter o WhatsApp nacional, não sei o que lá. Isso, olha só, isso não quer dizer muita coisa. A verdade é a seguinte, o que isola mais a China do resto do mundo é a linguagem, é a barreira da linguagem. Porque realmente tem poucas pessoas na China, proporcionalmente, né, que falam inglês, e da mesma forma tem poucas pessoas no Ocidente que falam chinês. Ao contrário da Europa, ao contrário do Brasil, no Brasil tem uma penca de gente que fala inglês. E nos Estados Unidos tem uma penca de gente que fala português. Então, assim, você tem uma interação muito maior
entre Brasil e Estados Unidos, entre Europa e Estados Unidos, entre África e Brasil e Estados Unidos, é uma interação muito maior nesses continentes, porque as línguas são mais facilmente inteligíveis. O chinês é uma barreira para o Ocidente, né? Então, assim, é lógico que existem americanos que falam chinês, não estou dizendo que não existam, é que eles são muito poucos. Então, isso é um efeito muito maior de isolamento da China do que propriamente o Grande Firewall. O Grande Firewall não é tão... É um sucesso, a China vende isso como um sucesso para os países autocráticos. Os países autocráticos estão querendo comprar. O Lula tá louco para isso, quer censurar todo mundo aqui no Brasil. Mas não tem esse efeito todo, né? Outra coisa, outra descoberta que eles pegaram aqui é a regionalização do Grande Firewall da China. Ou seja, também ele está dizendo que além do grande Firewall nacional, eles têm firewalls regionais também para evitar esse tipo de coisa. Olha que coisa curiosa, né? Porque no final das contas, esse é o pavor dos governos. Os governos querem controlar o que as pessoas estão pensando. E repara como é que isso falha. Isso aqui é uma prova da falha desse modelo, porque aí as províncias regionais da China querem também compartimentar o que as pessoas daquela província falam. E repara, isso é uma coisa que não tem saída, porque no final a cidade vai querer, daqui a pouco o condomínio do seu prédio vai querer fazer um firewall para proibir. Por quê? Porque estão falhando. Se estivesse dando certo, não precisava, né? A comoditização, a transformação de capacidades de vigilância em commodities, né? Muito fácil você vigiar as pessoas. Aqui no Brasil teve um grande escândalo com aquela ferramenta da ABIN, do First Mile, né, que sabia onde a pessoa estava e coisa e tal, e eu sinceramente nunca entendi porque que criaram um caso enorme com a ABIN, porque a ABIN é uma agência de espionagem, então meio que é esperado que a ABIN faça coisas desse tipo. Não que eu seja a favor, eu não sou a favor disso, sou contrário, acho que o governo não tem que vigiar as pessoas, mas a ABIN é uma agência que faz exatamente isso. Mas enfim, aqui ó, outra coisa importante que é o mecanismo de identificação de VPNs e outras formas de contornar o Grande Firewall. Então esse é um ponto que a China tem avançado também. É óbvio que VPN e o Grande Firewall são tecnologias que avançam, o velho gato e rato da internet, né? Você melhora o antivírus, aí os vírus se tornam mais potentes, aí você melhora o antivírus para combater os vírus, aí os vírus se tornam mais potentes. A mesma coisa acontece com VPNs e Firewall. O Firewall bloqueia as VPNs, aí a VPN melhora um pouquinho, contorna o Firewall. Isso é uma guerra que nunca vai acabar. Sempre vai ter uma maneira de contornar, né? O sistema de vigilância ele é modularizado, então o país pode contratar alguns módulos e não os outros, né? E tem algumas capacidades que são assustadoras, como DDoS para on-service, né? Ou seja, você quer fazer um DDoS Distributed Denial of Service, né? Você derrubar um servidor de alguém, o sistema permite fazer isso, né? Construir gráficos de relacionamento. Você tem amizade com não sei quem, tem um gráfico de relacionamento ali, né? Usuários que mudam os SIM cards, ou seja, que trocam de SIM card com frequência, ou que fazem chamadas para números internacionais com frequência. Cara, é realmente impressionante isso daqui, né? Não tem nenhuma forma de evitar o compartilhamento de dados de usuários. A pessoa que implementa o firewall da China no país consegue acessar um monte de dados do usuário, né? Implicações para soberania de dados, né? Ou seja, esses países que estão usando o Grande Firewall da China acabam compartilhando dados dos seus cidadãos com a China também. Também tem esse problema, né? É o que eu falo sempre, o Lula adora gritar, soberania, soberania, mas tá vendendo tudo para a China, né? Tomara que não esteja nos planos esse tipo de coisa, né? Ele foi desenhado, foi projetado para interoperabilidade com vários hardwares, o que dificulta você impedir a instalação dele. Pode funcionar com um monte de hardware, esse sistema do Grande Firewall da China, né? Outra coisa, outros provedores da internet mundiais estão implicados nessa história. Ou seja, o Grande Firewall da China não está só na China não, meu amigo. Aqui no Brasil você pode não saber, mas o seu provedor de dados pode estar mandando informação para a China. Vários provedores em vários países do mundo podem estar usando módulos que fornecem informações para o Grande Firewall da China. E finalmente, a última grande coisa que eles descobriram é que eles pegaram código de vários produtos comerciais e código de open source para construir o Grande Firewall da China. Como é a tradição,
os chineses não inventaram nada, copiaram tudo dos americanos e europeus, né? Então, assim, é assustador esse tipo de coisa, né? Aqui ele fala um pouco sobre o que é o grande firewall, né? Ou seja, o firewall em si é uma coisa meio óbvia, né? Todo firewall funciona da mesma maneira. É um elemento que fica no meio do caminho da informação, ele verifica cada pacote que passa ali e ele dropa o pacote ou não, conforme algum critério. Alguns firewalls, a maior parte dos firewalls, ele faz isso com base no IP de origem e IP de destino, então determinados IPs de origem são descartados, né? O IP ou porta, enfim, alguma coisa do pacote é descartado. Mas você tem outros firewalls mais espertos que veem o conteúdo do pacote, conforme o conteúdo eles jogam o pacote fora, então isso não é diferente, né? Mas a estrutura é essa daqui, ó, que eles mostram. Então você tem aqui o TSG-X, que é o firewall em si, né? Ele pega da internet, passa por um router, passa pelo TSG-X e daí vai para a sua internet fechada do seu país. Agora, tem alguns outros elementos importantes. Por exemplo, ele chama do Cyber Narrator. O Cyber Narrator é o grande sensor dessa história. Aqui, olha só. Ele consegue descobrir em tempo real onde é que estão... Ele faz... É um agregador de dados. Então, um grande log com informações de IP de origem e IP de retorno. Então, se você está com o celular na China e está acessando um servidor no Ocidente, ele sabe de onde é que está saindo aquilo ali. Por quê? Porque o seu celular está passando pela operadora, a operadora triangula o seu ponto exato que você está e manda aquela informação, e o governo chinês fica sabendo exatamente onde é que você está, quem que está consultando o quê. Então você tem toda a informação de quem está em cada lugar aqui, né? Essa é um dos pontos terríveis, né? Tem mais um monte de informação aqui absurda sobre o grau de vigilância que eles têm com capacidade nisso daqui, mas o que me chama mais atenção nessa história toda é o fato de que isso não resolve. As pessoas conseguem contornar esse tipo de coisa, né? O ponto central da coisa aqui é justamente o bloqueio de VPN e mecanismos de contorno. E daí eles fazem aqui, eles têm um banco de dados com repositórios para perfis de acesso de determinadas VPNs, para bloquear VPNs, mas a internet é infinita, você sempre consegue criar mais um blog, você pode fazer a sua VPN. A sua VPN é a melhor maneira de você contornar esse tipo de coisa. Você contrata um servidor, sei lá, nos Estados Unidos, em algum país que tenha acesso a partir da China, e usa aquilo como VPN para você e acessa a partir daquele servidor o mundo inteiro. Então, assim, não é muito complicado você fraudar o VPN, né? A internet ela foi feita para não ser bloqueada. Essa ideia da China de tentar bloquear a coisa, estão enxugando gelo pra caramba e não conseguem muita coisa. Apesar disso, não conseguem muita coisa em termos de impedir realmente quem quer fazer, mas consegue atrapalhar a vida de um monte de gente, consegue prejudicar muito os usuários, prejudicar muito as pessoas. Isso aqui, eu acho que serve principalmente... O relatório, eu vou ver se eu deixo o link desse relatório aqui. Não é difícil de achar, tá? É só procurar aí na internet, vocês encontram esse relatório, tá aberto. Esse grupo aqui. Tem aqui no Discord o pessoal discutindo as coisas que eles descobriram aqui, os pontos. Tem várias outras reportagens em vários outros locais e coisa e tal. Mas o ponto central da coisa é o risco que nós aqui no Brasil estamos correndo, tá? Vamos acabar no colo da China. E isso daqui é um risco real para todo mundo. Não é só para o pessoal da direita, não, tá? Você é esquerdista, vai se fuder também. Toma cuidado com isso, hein?